Fala pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje a gente começa aqui no canal um novo quadro chamado Filmes para Ver. Tem sempre os filmes para ver antes de morrer, filmes para ver antes de alguma coisa, mas no caso aqui são só filmes para ver. Nada mais é do que uma lista, mas uma lista que eu quero que seja bastante pessoal, onde eu possa compartilhar com vocês o que eu estou assistindo agora e o que eu considero ser muito legal para vocês verem. Às vezes a gente acaba deixando de conhecer coisas fantásticas, filmes interessantíssimos, justamente por sempre ter que falar mais do mesmo. E isso é uma coisa que eu quero evitar. E eu considero as listas um excelente lugar para tentar driblar essa questão. E isso pode, é claro, ativar em vocês o interesse em conhecer mais essas obras. E eu acho que isso é muito interessante, é uma coisa que eu prezo muito e que eu quero trazer cada vez mais aqui para o canal. Então, se vocês gostaram da ideia aqui por trás, façam seus comentários, curtam, compartilhem, que isso ajuda muito o vídeo a ter um alcance maior. O primeiro filme da lista é O Ódio, de 1995, dirigido pelo Matthew Kassovitz. Esse é um filme que vocês podem encontrar na Prime, na Mubi. É a história de 3 jovens que moram na periferia de Paris e que, junto com todos os outros jovens daquela região, estão em um conflito direto com a polícia, principalmente depois da polícia ter agredido um jovem a ponto de levá-lo para o hospital. Ele está em coma e as tensões entre polícia e jovens estão realmente à flor da pele. Dentro desse filme, a gente vai acompanhar um dia inteiro desse grupo de jovens, 24 horas na vida deles, com toda essa tensão rolando. São 3 personagens bem diferentes um do outro, ao mesmo tempo que se encontram nessa experiência que compartilham. Os atores estão fantásticos e a direção em si, ela é muito especial, porque ela ainda consegue transmitir uma sensação, um estilo de que nós estamos acompanhando aqueles jovens numa espécie de documentário, ao mesmo tempo que existe um controle da narrativa cinematográfica que cria momentos muito especiais do filme, onde ele consegue trazer momentos um pouco mais lúdicos com a câmera, mas sem abandonar toda a crueza e crueldade do mundo que esses jovens vivem. E é um filmaço, galera. É um filme em preto e branco com um ritmo extremamente acelerado. A gente consegue realmente ir capturando a atmosfera desses jovens, essa velocidade que eles transitam de um lugar para o outro, a violência das suas relações. É um daqueles filmes que vocês provavelmente já cruzaram algum frame por aí, alguma imagem, porque ele tem várias imagens icônicas, vários momentos icônicos, e é realmente uma obra que vale muito a pena ser assistida. O Ódio. O próximo filme da minha lista é O Vergonha, de 1968, dirigido pelo Ingmar Bergman. Eu vou falar aqui para vocês em um outro vídeo dessa experiência que eu tô tendo com o Bergman, porque esse é um dos diretores mais famosos de todos os tempos, um dos mais produtivos de todos, e ele tem algumas obras que todo mundo já deve ter passado, pelo menos, não assistido necessariamente, mas sabe que existe, como O Sétimo Selo, Persona. E esse é um diretor que particularmente eu tive muita dificuldade de gostar no começo, mas recentemente eu venho maratonando Bergman. Tô assistindo vários filmes do diretor, vocês conseguem ver os filmes que eu estou assistindo lá no Letterboxd, é GZ, Gustavo Cruz, para quem quiser me seguir. E Vergonha é um filme de guerra dirigido pelo Ingmar Bergman e é um dos melhores filmes de guerra que eu já assisti. Me lembrou bastante da experiência que eu tive com Vá e Veja, filmes que focam muito mais na experiência humana de transformação da vida daqueles seres humanos diante de um cenário de guerra, com os soldados e as explosões como um plano de fundo que vão causando um terror cada vez maior. Eu, particularmente, gosto muito disso. Eu tenho uma certa dificuldade em gostar de filmes de guerra que glorificam a situação toda, transformam aqueles soldados em heróis e coisas do tipo. Eu acho isso muito complexo, não gosto, geralmente acabo me afastando. Agora, os filmes de guerra que retratam realmente o quanto as pessoas são abaladas, as suas vidas são destruídas pela guerra, eu costumo gostar muito mais desse tipo de experiência. Em Vergonha, de 68, nós temos a construção de uma obra do Bergman que também tem uma rima com várias outras das suas histórias, tem várias características muito interessantes do diretor, como, por exemplo, o foco em poucos personagens. Nós acompanhamos a história de um casal que participava antes da guerra de uma orquestra, são músicos, e que agora estão vivendo ali naquele interior, numa situação já bastante precária, e a guerra vai chegando cada vez mais no seu quintal, literalmente. Então, é uma obra que parte da relação desse casal, da vida cotidiana desse casal, que está sendo transformada de forma cada vez mais brutal pela
guerra. E é claro que existe uma evolução. Como é que a vida desse casal fica depois que a guerra chega em definitivo a esse terreno e eles não têm para onde fugir. Então é um filme assim pesadíssimo realmente, com imagens marcantes desde o seu começo, mas eu adoro essa escolha que o Bergman faz em focar nos protagonistas. Assim, é um dos melhores filmes de guerra que eu já assisti e também eu acho que não é um filme tão comentado assim quando as pessoas falam da obra de Bergman. Tem outros que são levantados primeiro e esse aqui, Vergonha, de 1968, é um filmaço. Inclusive vocês encontram ele com uma qualidade ok no próprio YouTube com legendas para assistir. Então fica aqui a minha recomendação. O próximo filme da lista é O Gosto de Cereja, de 1997, dirigido pelo Abbas Kiarostami, que vocês encontram na MUBI. No vídeo passado aqui no canal eu falei sobre os 10 melhores filmes de todos os tempos, da lista da Sight and Sound, onde está o filme Close Up, dirigido pelo diretor Abbas Kiarostami. E conversando com os meus amigos do Mandíbula Podcast, eles comentaram comigo sobre o filme Gosto de Cereja, do Abbas Kiarostami, que é considerado o melhor filme da carreira desse diretor. Ele ganhou a Palma de Ouro em Cannes por conta dessa obra aqui. A Palma de Ouro em Cannes é o prêmio máximo do maior festival de cinema do mundo, então não é pouca coisa. Eu confesso que mesmo depois de assistir esse filme, Close Up continua na minha lista dos melhores filmes e eu acho que é o melhor filme do Abbas Kiarostami. Mas Gosto de Cereja foi um filme que me impactou profundamente, inclusive no meu próprio trabalho como roteirista, porque esse aqui é um filme muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Nós acompanhamos a história de um homem que basicamente está tentando encontrar uma pessoa que esteja disposta a cobrir o seu corpo depois que ele cometeu suicídio. Essa é a trama da história de uma forma geral, mas o filme inteiro é sobre essa busca. É o começo do seu dia até a noite tentando encontrar pessoas, o que gera em nós, um público, um mistério muito interessante diante do protagonista. Não entendemos por que ele está buscando aquilo, mas ele está completamente decidido e esse convite bizarro que ele está fazendo às pessoas, oferecendo muito dinheiro, gera alguns encontros muito especiais e também uma reflexão muito grande sobre a vida em si. Eu gosto como o Abbas Kiarostami é um diretor que parece não respeitar qualquer tipo de obstáculo que se coloque em frente ao diretor. A gente vê isso em Close Up, onde dentro do próprio filme, quando problemas com o som ocorreram, ele coloca isso dentro da obra. Quando precisa diminuir a qualidade da imagem, ele diminui, não tem problema. E, enfim, é um diretor que a sensação que eu tenho quando eu assisto os seus filmes é que nada poderia pará-lo, e eu gosto muito disso, eu acho muito inspirador. Dentro de Gosto de Cereja, a sensação que eu tenho é que ele entende muito bem o quanto a câmera pode servir como uma ponte entre público e protagonista para entender como ele se sente, para entender o incômodo que ele sente. Porque através de uma câmera mais estática, que fica bastante tempo na lateral do protagonista dentro de um carro, a gente pode acabar se sentindo presos também. E eu sinto que com o desenvolvimento da história, a gente vai percebendo que toda a mise-en-scène, toda a forma com que ele filmou o filme, foi para que o público pudesse, de alguma forma, bastante subjetiva, sentir um incômodo ao acompanhar a narrativa desse protagonista e dessa forma criar um laço bem estranho com ele em relação a isso. O protagonista é um grande ator, está excelente, é um filme muito profundo, também bastante duro de se assistir, mas que eu considero um filmaço. O Abbas Kiarostami é um dos diretores que eu tenho assistido nos últimos tempos, assim, que mais tem me impactado. Estou fascinado pela filmografia desse diretor. Outro filme que eu assisti nos últimos tempos e que me impactou profundamente foi o filme Poetry, do diretor Lee Shandong. É um diretor que é bastante famoso dentro do círculo de festivais, mas eu não sei até que ponto ele é muito conhecido aqui no Brasil. Ele é um diretor que vem da Coreia do Sul. Talvez o seu filme mais conhecido seja o Em Chamas, mas eu comecei a investigar a carreira desse diretor, que começou, inclusive, mais tarde, começou com 45 anos a fazer filmes. Ele veio antes da literatura, é um diretor, então, que tem essa base assim no texto muito forte. E no filme Poetry, que infelizmente vocês não vão encontrar em nenhum streaming por enquanto, o diretor conta a história de uma senhora de idade que quer aprender a escrever poesia. Durante esse processo em que ela começa a investigar a poesia, a dificuldade que ela sente escrevendo, ela descobre um crime terrível que uma pessoa muito querida cometeu. É muito interessante
acompanhar essa história em que dois extremos se apresentam. Esse é um diretor que ele é muito lembrado por usar histórias e contar histórias onde o trauma está muito presente na experiência dos personagens que nós acompanhamos. E é algo bem impactante, assim, são dois extremos, né? Você analisar a maldade humana, até onde o ser humano é capaz, ao mesmo tempo em que você está analisando a capacidade da criação de uma poesia, de um texto que está ali para impactar ou não também. Enfim, é muito interessante, é um filme assim que me pegou bastante. O Lee Shandong é um diretor que eu recomendo para todos vocês. Infelizmente os filmes dele não são tão fáceis assim de encontrar, mas é um baita diretor, vale muito a pena ir atrás da sua filmografia, que é curta, ele tem 6 filmes até aqui. O próximo filme é O Dente Canino, do Yorgos Lanthimos, que vocês encontram na MUBI, na Prime Video, um filme de 2005. Esse é o diretor de A Favorita, é o diretor de Lagosta e basicamente é um diretor que adora trabalhar com uma estranheza que é apresentada para o público de diferentes formas. Ele faz isso na forma com que ele filma, com as lentes que ele escolhe, com as locações, com o tempo que ele deixa algum plano ali permanecer, com as músicas e principalmente com as interpretações. Eu adoro o Dente Canino porque o diretor ele constrói a história de uma família que é uma família diferente de todas, onde o pai e a mãe decidiram privar os filhos de uma vida no mundo. Os filhos estão presos a uma casa onde todo o universo dos filhos que agora estão na adolescência foi construído. Então todas as regras que eles conhecem da vida foram regras criadas pelos pais para que eles nunca saíssem daquela casa. Inclusive quando eles fazem algumas perguntas sobre algumas palavras que os pais não querem que eles conheçam, os pais inventam sentidos completamente diferentes para as coisas. Então são crianças que cresceram dentro desse espaço e a gente acompanha a história quando eles já estão na fase adolescente, quase adulta ali. E isso é muito impactante, bem interessante. É um filme super incômodo, não é um filme simples de se assistir, mas traz essa sensação da gente realmente estar acompanhando a história de uma família com essa origem bizarra, essa construção bizarra, onde existe também uma crítica muito forte ali do diretor ao patriarca da família, ao pai, que vira ali uma espécie de rei, uma espécie de tirano, onde todos os outros precisam, de alguma forma, seguir ali todos os seus comandos. Então é muito interessante porque esse é um diretor que realmente depois fez outros filmes muito legais e eu considero realmente uma obra assim bem impactante, chata mesmo assim de assistir, num sentido de te incomodar o tempo todo, mas particularmente eu adoro. O último filme da lista é o Rayman, dirigido pelo Barry Levinson. O Barry Levinson, inclusive, é o pai do Sam Levinson, que é o diretor de Euphoria. Você tem aqui a divisão de protagonismo entre um muito mais jovem Tom Cruise com o seu irmão ali na história, o Dustin Hoffman, que é uma história bem clássica, no fim das contas. Um cara que é muito egoísta, que é muito fechado assim para as relações, que não teve uma relação muito boa com o seu pai, descobre na morte do pai que ele tinha um irmão que acaba ficando com toda a herança do pai, ainda que ele não conheça o sentido do dinheiro, ele não entenda o conceito do dinheiro, mas tem ali outras habilidades que o personagem do Tom Cruise só vai descobrir passando mais tempo ali com o seu irmão. Então é aquela história bem clássica, assim, onde um personagem precisa passar por uma transformação, precisa conhecer as suas emoções. Eu gosto do filme pela interpretação do Dustin Hoffman, porque eu acho que ele consegue realmente superar alguns tipos de estereótipos que ele poderia acabar caindo ali. A gente poderia sentir que ele está interpretando, mas eu acho que o Dustin Hoffman é um desses atores que realmente desaparece nos seus personagens e isso é sempre muito interessante. O Tom Cruise, que eu não acho que tá tão bem assim nesse filme, sabe? Eu acho que ele tá já mais naquele personagem não muito dinâmico nas suas emoções, mas eu acredito que seja uma experiência bem classicona, então talvez agrade muitas pessoas. Eu particularmente não considero um filmaço como prometeram, mas eu acho que o Dustin Hoffman faz a história valer a pena, assim. Eu realmente gosto muito desse ator e da interpretação dele aqui nesse filme. Vocês encontram ele na Prime. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham dessa ideia, desse conceito aqui. Nada mais é do que uma lista, mas uma lista que eu quero que seja bastante pessoal, onde eu possa compartilhar com vocês o que eu estou assistindo agora e o que eu considero ser muito legal para vocês verem. Fechou? A gente se encontra no próximo vídeo, galera.